desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Boa noite, irmãos e amigos que nos assistem através do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Mais uma noite nós estamos aqui para transmitir a mensagem do Senhor. Eu já queria continuar pedindo vocês para que possam fechar os olhos, para que nós possamos fazer uma palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estar na Tua presença. E queremos Te pedir, ó Pai, uma bênção especial para cada ouvinte que está nos ouvindo neste momento. E aqueles que vão nos ouvir no futuro. Que o Espírito Santo possa imprimir essa mensagem no coração deles, ó Pai. E que o Senhor possa responder cada pedido e cada agradecimento que eles têm, conforme a Tua bondade e Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Eu quero continuar aqui desafiando a cada um de vocês a transmitir esse conteúdo para pelo menos 10 contatos que vocês têm. Hoje nós abordaremos um tema muito interessante. Nós, alguns dias terminamos aqui a epístola de 1 Pedro. Hoje o tema vai falar sobre a segunda epístola de Pedro, que tem o título Fiel até o fim. Eu quero convidar aí os irmãos e amigos para pegar a palavra de Deus e já abrir aí no livro de 2 Pedro.
Eu quero ler alguns textos para vocês aqui, para a gente dar continuidade aqui. Então, eu quero começar aqui, já no prefácio e saudação. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, o interessante, irmãos e amigos, que aqui Pedro já começa exortando e fazendo uma afirmação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele já começa fazendo uma afirmação. Então nós vemos aqui que na segunda carta enviada por Pedro, aos que com ele haviam alcançado fé igualmente preciosa, o apóstolo ele expõe o plano divino para o desenvolvimento do caráter cristão. Então a segunda carta de Pedro aqui está expondo através do Espírito Santo o plano divino para o desenvolvimento do caráter cristão. E aí ele começa assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a segunda epístola de Pedro é um plano divino para que cada um de nós desenvolva o caráter cristão. E a partir aí do capítulo 1, versículo 3, ele continua assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, porque se vós houverem de abundar em essas coisas, não vos deixarão ociosos, e vocês vão ter muito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, no versículo 3, até no versículo 11, Pedro expõe o plano divino para cada cristão, para cada pessoa que lê a Bíblia, desenvolver o caráter cristão. O interessante também é que essas palavras são plenas de instrução e ferem a nota tônica da vitória. O apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão. Então, na vida cristã existe uma escada. E cada degrau que a gente sobe, nós estamos progredindo na caminhada cristã, cujos degraus representam cada qual um acréscimo no conhecimento de Deus e em cuja ascensão não deve haver parada. E ele continua aqui, o que nós lemos anteriormente. Primeira coisa, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade, são os degraus da escada. Então, fé, virtude e ciência. Ou seja, Pedro nos convida a estudar diligentemente não só a palavra de Deus, mas também a ciência. E também a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. E a caridade são os degraus da escada.
Somos salvos pelo subir degraus a degraus, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Assim é Ele feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então aí Pedro já começou a esboçar o plano divino. E cabe a cada um de nós, irmãos e amigos, nos esforçarmos para buscar esses conhecimentos. Nós sabemos que não é fácil. Deus tem chamado o seu povo para glória e virtude. Isso deverá manifestar-se na vida de todo o que verdadeiramente se associa a Ele. Então, essas qualidades, elas só vão se manifestar na vida de cada pessoa que busca Jesus constantemente e se associa com Ele. Aí essas virtudes vão ser acrescentadas. Havendo se tornado participante do dom celestial, devem prosseguir para a perfeição, guardados na virtude de Deus para a salvação. É para Deus glória, dá Ele sua virtude a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançar a mais alta e elevada norma. E quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem suas infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que lhes não será negado, então se farão completos nele. Então nós vemos aqui que para nós sermos fiel até o fim, como Pedro foi, deve haver sacrifício, perseverança. Tendo recebido a fé do Evangelho, o trabalho seguinte do crente é acrescentar virtude ao seu caráter, e assim purificar o coração e preparar a mente para a recepção do conhecimento. Veja bem, nós devemos preparar a nossa mente para obter o conhecimento de Deus. Este conhecimento é a base de toda educação e serviço verdadeiro. É a única salvaguarda real contra a tentação. Então, o conhecimento de Jesus Cristo, essas qualidades que ele apresenta aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 em diante, é a única salvaguarda que vai nos livrar, vai nos dar força para vencer a tentação. Isto é, a única coisa que pode tornar alguém semelhante a Deus no caráter. Mediante o conhecimento de Deus e seu Filho, Jesus Cristo, é dado ao crente tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então nós precisamos de conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo. Porque lá em João, no capítulo 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. E não para por aí. O profeta Jeremias declarou: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Apenas de maneira vaga pode a mente humana compreender a largura, a profundidade e a altura das consecuções espirituais de quem alcança este conhecimento. Então está aí exposto diante de nós um plano divino.
para que nós possamos a cada dia subir os degraus da santificação e do caráter cristão. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. E ainda mais, Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Por quê? Porque Jesus veio nessa terra em carne e osso, e mediante a comunhão constante com o Deus Pai, ele recebeu força para lutar contra o mal e para vencer o mal, e assim venceu, concluindo a obra que ele veio fazer aqui nessa terra. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. A parte do cristão é perseverar em vencer cada falta. Constantemente deve orar para que o Salvador sare os distúrbios de sua alma enferma do pecado. Ele não tem sabedoria ou a força para vencer. Isso pertence ao Senhor, e Ele os outorga a todos os que, em humildade e contrição, dele buscam o auxílio. Então veja bem, irmãos e amigos, tudo que nós fazemos para transmitir a mensagem para as pessoas, para viver as normas e os planos que a palavra de Deus dispõe diante de nós, não é porque nós somos sábios, não é porque nós somos inteligentes, não é porque nós somos capazes, mas é por causa da graça de Cristo, que através da comunhão que nós temos com Ele, aí Ele efetua em nós essas coisas boas. Então, se eu ou alguns de vocês tiverem se exaltando por fazerem coisas boas, por fazerem obras boas, nós já estamos destinados ao fracasso. Aos que buscam galgar a escada do progresso cristão, mas ao alcançarem, começam a pôr a confiança na capacidade humana e logo perdem de vista a Jesus, o autor e consumador de sua fé. O resultado é fracasso e perda de tudo o que foi ganho. Então veja bem, verdadeiramente lamentável é a condição dos que, perdendo-se no caminho, permitem que o inimigo das almas lhes roubem as graças cristãs que lhes tiveram em formação no coração e na vida. Aquele em quem não há estas coisas, declara o apóstolo, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus pecados antigos. O apóstolo Pedro tivera uma longa experiência nas coisas de Deus, e por isso ele está autorizado a nos orientar hoje, porque ele foi instruído pelo Espírito Santo para escrever, e ele andou com Jesus pessoalmente. Sua fé no poder de Deus para salvar se fortalecerá com os anos, até alcançar a prova suficiente de que não há
possibilidade de fracasso para aquele que, avançando pela fé, ascende degrau a degrau, sempre para cima e para frente, em direção ao último degrau da escada, que alcança os portais do céu. O interessante, irmãos e amigos, que por muitos anos estivera Pedro insistindo com os crentes sobre a necessidade do crescimento constante na graça e no conhecimento da verdade. E agora, sabendo que logo ele deveria ser levado a sofrer martírio por sua fé, uma vez mais chama atenção para os preciosos privilégios que estão ao alcance de todo crente. Com ampla certeza de fé, o idoso discípulo exorta os irmãos à firmeza de propósito na vida cristã. E ele fala: procurai, suplica-lhes, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Se você depender de Deus constantemente e reconhecer que tudo que você faz vem dele, você nunca vai tropeçar. Porque assim vos será amplamente concedida entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciosa garantia é esta. Gloriosa é a esperança oferecida ao crente, ao avançar pela fé em direção às alturas da perfeição cristã. Então veja bem, nós não temos desculpa. Nós precisamos constantemente e desesperadamente procurar conhecer a Deus e a conhecer também Jesus Cristo. Devemos fazer isso. Olhando através dos séculos para o fim do tempo, lá no capítulo 3, Pedro foi inspirado a esboçar as condições que prevaleciam no mundo antes da segunda vinda de Cristo. E ele diz assim, capítulo 3, nos últimos dias virão escarnecedores, escreveu, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora eu faço uma pergunta muito interessante e queria que vocês mesmos respondessem. Todas as coisas permanecem do mesmo jeito quando Deus criou a terra? Pensem e respondam para vocês mesmos. Mas quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição. O interessante é que nem todos, porém, seriam enganados pelos ardis do inimigo. Nem todos. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis, capazes de discernir os sinais dos tempos. Conquanto um grande número de professos crentes negasse a sua fé por suas obras, haveria um remanescente, irmãos e amigos, que perseverar até o fim. Oxalá que eu e você possa estar no meio desse remanescente, esse restinho que vai ficar até o fim, que vai perseverar na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro escreveu Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta de Jesus Cristo e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da promessa do Salvador. Lá em João 14, versículo 3 em diante, Pedro escutou essas palavras do próprio Jesus. E Jesus diz assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aos aprovados e fiéis, a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo demasiado dilatada ou muito longe, mas o apóstolo assegurou-lhes, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por
demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos nós alcancemos o arrependimento. É isso que ele quer. Na providência de Deus, foi permitido a Pedro encerrar seu ministério em Roma. Olha que coisa interessante. Na providência de Deus, foi permitido a Pedro encerrar seu ministério em Roma, onde sua prisão foi ordenada pelo imperador Nero. Vocês lembram de Nero? Foi o mesmo que mandou decapitar Paulo. Aproximadamente ao tempo da última prisão de Paulo. Assim, os dois apóstolos veteranos, que por muitos anos tinham estado separados pela distância, em seu trabalho, deviam dar seu último testemunho em prol de Cristo, na metrópole do mundo, e sobre seu solo derramar o sangue como a semente de uma vasta multidão de santos e mártires que iam seguir o exemplo deles. Desde sua reintegração, depois de haver negado a Cristo, Pedro enfrentara todos os perigos, mostrando coragem, determinação em pregar um Salvador crucificado, ressuscitado e assunto ao céu. Agora, em sua cela, recordava as palavras que Cristo havia falado a seu respeito, que diz o seguinte, está lá em João 21, versículo 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Assim fizera Jesus conhecer ao discípulo a própria maneira de sua morte. E predissera mesmo a entender, ao estender de suas mãos sobre a cruz. Então Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado na perspectiva dessa terrível morte. Ele foi crucificado, irmãos. E na perspectiva dessa terrível morte, o apóstolo lembrou de seu grande pecado, em haver negado a Jesus na hora de seu julgamento. Não preparado para reconhecer a cruz, considerava agora uma alegria render a vida pelo Evangelho, sentindo tão somente que, para ele, que negara seu Senhor, morrer da mesma maneira, porque seu mestre morrera, lhe era uma honra demasiada grande. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado. E tinha sido perdoado por Cristo. O que se revelava pela sua alta missão, a ele dada para alimentar as ovelhas do rebanho de Cristo. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Pedro viveu sua vida todinha com o mesmo pensamento: eu não me perdoo por ter negado o meu Salvador. Então, nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Então, como último favor, ele rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz, de cabeça para baixo. O pedido foi atendido, e desta maneira morreu o grande apóstolo Pedro. Morreu martirizado de cabeça para baixo. Então, o desejo nosso é que todos nós
possamos fazer o que Pedro fez. Ficar firme até o fim nos caminhos de Cristo. Com esse pensamento nós queremos encerrar com a palavra de oração. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser porta-voz da tua mensagem. Abençoa, Senhor, cada ouvinte que está nos ouvindo nesse momento e as pessoas que nos ouvirão no futuro. Continue com eles e conosco em nome de Jesus. Amém.